Questão 3 agora. A questão 3, ele me fala. A espessura da parede de uma fornalha é de 15,24 centímetros. A condutividade térmica da argila utilizada na parede de fornalha é de 0,3 watts por metro Kelvin. Então, vamos lá. Vamos começar a escrever as nossas informações. Ele disse que nós temos uma parede em que ela tem espessura igual a 15,24 centímetros. Ele disse que a condutividade térmica dessa parede vale... só um instante, deixa eu procurar aqui. Que a condutividade térmica da parede vale 0,3 watts por metro Kelvin. Show de bola. E a temperatura da parede da fornalha pode ser considerada igual à temperatura de funcionamento do forno. Ou seja, essa parede está a uma temperatura inicial de 650 graus Celsius. Sabendo que a parede externa do forno é de 150 graus Celsius, aliás, o forno, essa aqui é a temperatura final, porque o forno cede calor para a parede. E sabendo que a temperatura inicial estava a 150 graus antes de entrar no forno, determine a taxa de transferência de calor. Ou seja, taxa de transferência de calor, quantidade de calor, fluxo de calor, sempre vão nos lembrar, nos remeter à fórmula que fluxo de calor é igual a condutividade térmica vezes a área vezes a variação de temperatura sobre o comprimento. Ele nos disse que nós queremos esse fluxo de calor, ou seja, o quanto de calor, quando essa parede foi aquecida, estava percorrendo por ela. Ele disse que K vale 0,3. Ele disse que a área dessa parede vale 1. E eu tenho que a variação de temperatura é a minha temperatura final, que é quanto o forno doou para a parede, menos a minha temperatura inicial, sobre o meu L, que é a espessura, ou seja, o comprimento dessa parede. Resolvendo todas essas contas, eu tenho que fluxo de calor vale 984 watts por metro cúbico. Isso é para vocês perceberem que essa questão não é difícil, que ele pode cobrar toda vez que o cara te falou condutividade térmica, fluxo de calor, ou então determine a taxa de calor, a variação de calor que está passando por algum lugar. E aí ele te deu espessura, ele te deu comprimento, ele te deu área, automaticamente vocês lembram da fórmula de fluxo de calor. Legal, fizemos nossa questão 3. A questão 4, ela diz o seguinte: mesmo se um homem não mostra transpiração visível, ele ainda evapora 500 gramas de água por dia. Ou seja, ele disse que eu tenho um corpo qualquer, que ele chamou de homem. E ele disse que esse cara evapora uma massa igual a 500 gramas de água por dia. Quantas calorias de calor são removidas por essa evaporação? Qual a taxa de perda de calor em watts devido a esse processo? Vamos lá. Em primeiro
evaporação, pensa no seguinte, você tem um corpo que ele ganha calor o suficiente para mudar o estado dele. Ou seja, esse corpo aqui, ele foi aquecido, por exemplo, o cara estava correndo, estava numa maratona, e aí ele recebeu calor, certo? A gente recebe energia. Quando ele recebeu energia, ele perdeu água. Essa água, ela passou do estado líquido para o estado de evaporação. Ela evaporou. Então, eu tive uma mudança de estado nessa água. Quando eu tenho uma mudança de estado, eu lembro que quantidade de calor é massa vezes calor latente. De quem a gente está falando? Da água. Quantidade de calor é igual a 500 gramas vezes o calor latente da água na evaporação, que é 540. Quantidade de calor desse cara vai ser 270 mil cal. Passando isso para joule, eu tenho que quantidade de calor vai ser 112, aliás, milhões isso aqui dá. Vai ser esse cara aqui em joules. Paula, como você passou isso para joules? Multiplicando por 4,18. Lembrem-se, uma caloria equivale a 4,18 joules. Legal, Paulo. Você achou a quantidade de calor que esse cara perdeu. Mas ele me faz uma outra pergunta. Qual foi a potência que esse cara perdeu? Quando eu falo de potência, eu falo que potência é quantidade de calor sobre variação de tempo. Ele me pede essa potência. Nós já temos essa quantidade de calor e o tempo, ele me disse que o cara demora um dia para perder 500 gramas de água. Um dia equivalem a 24 horas. 24 horas tem 86.400 segundos. Então, ele perdeu essa quantidade de calor em 86.400 segundos. A potência desse corpo para perder esse calor foi de 13,06 joules por segundos. Ou eu sei que 1 joule equivale a 1 watts. Então, eu sei que a potência desse cara foi 13,06 watts. Questão 4 também resolvida. Não é difícil, mas é uma questão de interpretação. É uma questão que vocês precisam conhecer o conteúdo para saber fazer. Tá, agora nós vamos para a nossa número 5. Na número 5 ele fala: uma amostra... Deixa eu apagar antes. Na número 5 ele fala o seguinte: uma amostra de 12,9 gramas de um metal desconhecido a 26,5 graus é colocada num copo de isopor contendo 50 gramas de água a 86,6 graus. Opa! Vou parar aqui e vou desenhar isso. Eu tenho um recipiente com 50 gramas de água. E aí, esse recipiente, ele está a uma temperatura inicial de 88,6 graus Celsius. Eu peguei e coloquei dentro desse recipiente
uma amostra de metal, um cubinho de metal, que tem uma massa de 12,9 gramas, a uma temperatura inicial de 26,5 graus Celsius. Legal. A água esfria e o metal aquece até o equilíbrio térmico. Ou seja, eu tinha minha água lá na paz do Senhor e eu resolvi colocar um metal. Só que se vocês olharem para a temperatura da água e para a temperatura do metal, quem ganha e quem recebe calor? Se eu tenho um corpo mais quente, por exemplo, por que a água, se eu pegar o gelo e colocar lá no fogão, dentro de uma panela, por que aquele gelo vai derreter se a minha temperatura estiver 100 graus? Porque a temperatura do gelo é 0 graus e da água, e a temperatura que o fogão cede para esse gelo é 100 graus. Ou seja, a minha temperatura do recipiente vai ser maior do que a temperatura do gelo. Se eu tenho lá minha chaleira, coloco uma água a 100 graus e pego uma pedra de gelo e coloco, quem recebeu calor? O gelo? Porque o gelo estava a 50 graus, a 0 graus, e passou para uma temperatura maior. A água estava a 100 graus, a uma temperatura muito maior que o gelo. Então, a água cede calor para o gelo. A água perde calor para o gelo. No nosso caso, é a mesma coisa. Eu tenho uma água a uma temperatura muito maior do que o metal. Então, quando o metal ele fica dentro, a gente coloca esse metal dentro dessa água, o metal ele ganha calor e a água perde calor. Legal. E aí elas duas entram em equilíbrio térmico. Tem uma temperatura final que vai me dizer que esse sistema entrou em equilíbrio. E ele fala: a água esfria, o metal aquece até o equilíbrio térmico ser alcançado a 87,1. Ou seja, depois do equilíbrio térmico, a minha temperatura final, quando os dois já estavam juntos, um aqueceu e o outro resfriou, foi de 87,1 graus Celsius.